Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nos corredores silenciosos da Universidade de Brookfield, a luz do sol entrava pelas grandes janelas, iluminando os quadros negros ainda marcados com giz branco. O professor Harrison, conhecido por sua arrogância e genialidade matemática, avançava com um sorriso condescendente, pronto para demonstrar mais uma vez sua superioridade aos alunos. No fundo do corredor, o zelador da universidade, Sr. James Carter, varria o chão calmamente. Seu semblante tranquilo e uniforme simples não davam nenhuma pista da mente brilhante que possuía. Alguns alunos mal lhe olhavam, acostumados a vê-lo desaparecer nas sombras dos corredores. Naquela manhã, um desafio inesperado estava prestes a destruir as certezas de todos. O professor Harrison, ao encontrar o Sr. Carter perto do anfiteatro, proferiu, meio em tom de deboche, meio de provocação: Sr. Carter, duvido que o senhor consiga resolver esta equação. É um verdadeiro quebra-cabeça para os meus alunos. O porteiro ergueu os olhos, um sorriso leve e misterioso brincando em seus lábios. Ele nunca buscará ostentar seu gênio, preferindo uma vida simples e discreta. Contudo, ao ver os números traçados no quadro, seus dedos quase tremeram de excitação. Cada símbolo e cada variável despertavam nele uma intuição inata que nem seu trabalho nem sua posição social jamais haviam revelado. Os alunos, fascinados, aproximaram-se. O professor, confiante em suas habilidades, esperava um fracasso humilhante. Mas o Sr. Carter, em silêncio, começou a escrever no quadro com uma facilidade desconcertante. Seus cálculos eram rápidos, precisos e de uma elegância que até mesmo Harrison teria dificuldade em igualar. Quando finalmente largou o giz, o salão mergulhou num silêncio absoluto. No quadro, a solução aparecia perfeitamente resolvida, cada passo lógico e irrefutável. O professor Harrison, atônito, não conseguiu esconder sua incredulidade. A lenda do zelador discreto e modesto acabará de ser despedaçada diante de seus olhos. E naquele gesto simples, um segredo guardado por muito tempo foi revelado. Sob o uniforme modesto do Sr. Carter, escondia-se um gênio que ninguém jamais suspeitara. Na manhã seguinte, a universidade parecia mais animada do que o normal. Os alunos cochichavam nos corredores, ainda maravilhados com o que tinham visto no dia anterior. Você viu o zelador resolver a equação de Harrison? Perguntou um ao outro. O boato se espalhou por todos os corredores, por todas as salas de aula. O Sr. James Carter, fiel à sua rotina, varria o chão como se nada estivesse errado. Mas por dentro sua mente fervilhava. Ele sabia que o que demonstrara ontem era apenas um vislumbre de seu verdadeiro potencial. Preferia manter-se discreto, pois o mundo acadêmico, com seus julgamentos precipitados e preconceitos, não estava preparado para aceitar que um zelador pudesse superar um professor renomado. Na sala dos professores, o professor Harrison estava vermelho de raiva e humilhação. Seu ego havia sofrido um duro golpe. Ele não suportava a ideia de que um zelador, a quem sempre ignorara, pudesse ofuscá-lo. Repassava mentalmente todas as maneiras possíveis de recuperar sua reputação. Preciso mostrar a todos que foi um golpe de sorte, murmurou ele, cerrando os punhos. Ninguém pode acreditar que um zelador conseguiu resolver minhas equações. Mas Harrison não percebeu o quanto de interesse havia despertado na universidade. Os alunos, fascinados pelo mistério que envolvia o Sr. Carter, começaram a segui-lo discretamente, na esperança de presenciar mais uma de suas façanhas. Alguns até lhe faziam perguntas de matemática que ele sempre respondia com calma e precisão, deixando escapar um pequeno sorriso enigmático. Naquele dia, um professor visitante especializado em criptografia fez um comentário inocente. Parece que nosso querido concierge tem uma mente extraordinária. O Sr. Carter apenas assentiu com a cabeça, mas seus olhos brilhavam com um fulgor que dizia: posso ir muito mais longe do que você imagina. O capítulo termina com um suspense. Harrison, humilhado e determinado, decide preparar um verdadeiro desafio matemático. Um problema que ele tem certeza de que ninguém será capaz de resolver, mas o Sr. Carter, sem que ninguém saiba ainda, já está se preparando para enfrentar esse novo desafio com a mesma maestria impressionante do dia anterior. No dia seguinte, o auditório principal estava lotado. Os alunos murmuravam animados. Algo incomum estava prestes a acontecer. O professor Harrison, vestido com seu impecável terno e com o rosto marcado por um orgulho ferido, caminhou até o centro. Seu olhar procurou o Sr. Carter na multidão como um predador avistando sua presa. Hoje, declarou ele em voz alta e autoritária, lanço um desafio a todos que ousarem se comparar a mim.
Uma equação que poucos conseguirão resolver. Um enigma que testará sua lógica, sua perseverança e sua inteligência. Os alunos trocaram olhares de espanto. Muitos pensavam que Harrison simplesmente queria humilhar alguém novamente, mas ninguém ainda sabia quem ousaria aceitar o desafio. O Sr. Carter, que passava por ali com seu carrinho de limpeza, parou e olhou para o quadro. O professor, percebendo isso, deu um sorriso irônico. "A você aí. Talvez queira tentar", disse ele com a voz carregada de condescendência. "Mas não se iluda. Até meus melhores alunos já fracassaram." Um silêncio se instalou. Todos aguardavam a resposta do porteiro. Com uma calma desconcertante, o Sr. Carter largou a vassoura, aproximou-se do quadro e respondeu. "Mostre-me a equação, professor." Confiante em suas habilidades, Harrison escreveu uma série complexa de variáveis, funções e constantes. Até mesmo os alunos mais brilhantes franziram a testa tentando acompanhar. A atmosfera era eletrizante. A tensão entre arrogância e mistério preenchia cada canto da sala. O Sr. Carter observava atentamente cada símbolo, analisando cada passo mentalmente como num jogo de xadrez. Lentamente começou a escrever seus cálculos no quadro. Sua mão era firme, seus movimentos precisos. Cada gesto revelava uma mente metódica e brilhante, capaz de enxergar soluções invisíveis para todos os outros. Poucos minutos depois, ele largou o giz. O silêncio se fez instantaneamente. No quadro negro, a equação estava resolvida com uma elegância e clareza que deixaram todos sem palavras. Nem mesmo Harrison, vermelho de raiva e incredulidade, conseguiu contestar o resultado. "Impossível", murmurou ele entre dentes cerrados. "Ninguém conseguiria." Mas o Sr. Carter, com um sorriso simples, respondeu. "Sempre existe uma solução se você souber olhar além das aparências." Os alunos irromperam em murmúrios entusiasmados e aplausos discretos. Pela primeira vez, a figura silenciosa e modesta do zelador eclipsou a do orgulhoso professor. Harrison, humilhado diante de todos, soube então que aquele duelo intelectual estava apenas começando. Após a humilhação pública, o professor Harrison passou a noite remoendo o ocorrido. Seu orgulho não lhe permitia deixar que um mero zelador o superasse novamente. Ele sabia que o Sr. Carter não havia revelado nada de seu verdadeiro poder intelectual, mas precisava encontrar uma maneira de encurralá-lo e desacreditá-lo perante toda a universidade. Na manhã seguinte, Harrison entrou na sala de aula com um ar desafiador. Desta vez, ele havia preparado um problema de matemática ainda mais complexo, misturando cálculo diferencial, teoria dos números e lógica abstrata. Seu objetivo não era apenas testar o Sr. Carter, mas criar uma situação impossível, concebida para ridicularizá-lo. Os alunos curiosos já se aglomeravam nas fileiras. Muitos cochichavam, antecipando mais um duelo intelectual. O professor Harrison, confiante em seu plano, iniciou seu discurso. "Hoje vou apresentar a equação mais difícil já dada nesta universidade. Quem a resolver, bem, essa pessoa jamais existirá." O zelador, que passava com seu carrinho de limpeza, ouviu essas palavras, mas não demonstrou nenhum sinal de nervosismo. Ele parou, largou a vassoura e caminhou calmamente para a frente. Seu olhar encontrou o de Harrison, que tentou disfarçar a preocupação com um sorriso forçado. "Mostre-me, professor." "Vou tentar", respondeu o Sr. Carter com uma voz calma, mas confiante. Harrison escreveu o problema no quadro, um verdadeiro labirinto de símbolos e fórmulas. Até os melhores alunos franziram a testa, alguns murmurando que era impossível resolver aquela equação em menos de uma hora. No entanto, o Sr. Carter começou a escrever, com a mente fervilhando por trás de um olhar calmo. Cada passo que ele descrevia demonstrava não apenas seu domínio dos cálculos, mas também uma criatividade excepcional. Ele reorganizava fórmulas, enxergava padrões invisíveis e aplicava métodos que nem mesmo Harrison havia ensinado. Os minutos se arrastavam. Os murmúrios dos alunos transformaram-se em sussurros de admiração. Harrison, cada vez mais vermelho de raiva e incredulidade, viu seu plano fracassar diante de seus olhos. Finalmente, o Sr. Carter largou o giz e deu um passo para trás. O quadro exibia uma solução completa, precisa e perfeitamente justificada. O silêncio era ensurdecedor, cada aluno encarando o quadro, impressionado. Harrison, derrotado e furioso, só conseguiu murmurar. Comentário. O Sr. Carter, sem qualquer arrogância, respondeu simplesmente: "O que parece impossível existe apenas na sua mente, professor." Naquele instante, Harrison compreendeu algo aterrador. Aquele não era apenas um zelador capaz de resolver equações complexas. Ele estava diante de um gênio que por muito tempo escolhera as sombras, mas que acabará de emergir implacável e discreto.
O capítulo termina com Harrison, frustrado e obcecado com esse mistério, prometendo silenciosamente encontrar uma maneira de testar ainda mais os limites do Sr. Carter. Após 2 humilhações consecutivas, o professor Harrison ficou obcecado. Ele sabia que o Sr. Carter possuía um gênio raro, mas se recusava a admiti-lo publicamente. Para desacreditá-lo de uma vez por todas, Harrison elaborou um desafio que considerava impossível, um enigma que combinava matemática avançada, lógica pura e teoria criptográfica. No dia seguinte, ele convocou o Sr. Carter e os alunos para o grande auditório. Já circulavam rumores, todos queriam presenciar o iminente duelo intelectual. O auditório estava lotado de alunos curiosos, alguns tomando notas, outros sussurrando teorias sobre o que aconteceria. Hoje, declarou Harrison com tom firme e condescendente, apresento-lhes o enigma mais complexo que esta universidade já viu. Até mesmo os melhores matemáticos falhariam. Ele voltou lentamente o olhar para o Sr. Carter, procurando o menor sinal de dúvida. O Sr. Carter, imperturbável, respondeu: "Mostre-me, professor. Vou ver o que posso fazer." Harrison escreveu o enigma no quadro. Era uma mistura de cálculos complexos e códigos para decifrar, tão difícil que até os alunos mais brilhantes permaneceram em silêncio, atônitos. Muitos murmuraram: "É impossível." O Sr. Carter aproximou-se, estudou cada linha, cada símbolo, e começou a escrever. Sua concentração era total, quase palpável. Seus dedos traçavam equações e deduções com fluidez natural, como se sua mente visse instantaneamente a solução que todos os outros consideravam inatingível. Os minutos se arrastavam, e Harrison observava sem palavras, enquanto seu plano fracassava mais uma vez. Os alunos prendiam a respiração, fascinados. Alguns começavam a perceber que aquele zelador não era apenas brilhante, mas talvez uma das mentes mais talentosas que já tinham visto. Finalmente o Sr. Carter largou o giz. O enigma estava resolvido, cada passo perfeitamente justificado, cada código decifrado com lógica e criatividade. O anfiteatro irrompeu em murmúrios de admiração e aplausos abafados. Humilhado, Harrison sentiu seu orgulho vacilar perigosamente. Pela primeira vez, compreendeu que jamais poderia subestimar aquele homem. Percebeu também que o Sr. Carter nunca buscará reconhecimento, sempre trabalhará nos bastidores, mas seus talentos superavam tudo o que Harrison imaginara. Este capítulo termina com Harrison obcecado e determinado. Ele jura criar um último desafio, ainda mais pessoal, que revelará não apenas o gênio do Sr. Carter, mas também sua própria capacidade de competir, ou de ser completamente superado. Harrison já não se contentava com desafios matemáticos públicos. A humilhação dos últimos dias o levou a elaborar um plano mais pessoal. Ele queria testar não apenas a inteligência do Sr. Carter, mas também sua paciência e ética. O professor convidou o Sr. Carter ao seu gabinete sob o pretexto de discutir um projeto acadêmico especial. O zelador entrou, educado como sempre, sem demonstrar qualquer preocupação. O ambiente estava tenso, carregado de expectativa. Harrison, atrás de sua mesa, colocou uma caixa à sua frente. Lá dentro, disse ele num tom que misturava desafio e provocação, há uma série de enigmas e problemas que elaborei especialmente para vocês. Duvido que consigam resolvê-los todos. O Sr. Carter examinou a caixa com calma. Seus olhos brilhavam com uma curiosidade serena. Muito bem, professor. Vou tentar. Harrison sabia que não conseguiria competir com o gênio do Sr. Carter em um duelo público, então decidiu testar algo mais sutil, astúcia e lógica moral. Cada enigma continha não apenas cálculos complexos, mas também dilemas éticos. Escolhas em que a solução matemática perfeita poderia entrar em conflito com a justiça ou a honra. O Sr. Carter, sentado, abriu a caixa e examinou os primeiros problemas. Sua rapidez e elegância nos cálculos ainda estavam presentes, mas desta vez, ele também precisava considerar as implicações de cada solução. Os minutos se transformaram em horas. Harrison, tenso, acompanhava cada movimento seu, procurando o menor sinal de fraqueza ou erro. Mas o Sr. Carter, com sua lendária calma, resolveu todos os problemas de forma brilhante, sempre optando por soluções que respeitavam a ética e a lógica, demonstrando não apenas seu gênio, mas também sua sabedoria. Harrison, furioso e fascinado ao mesmo tempo, percebeu uma verdade que antes se recusava a reconhecer. Não se tratava mais apenas de inteligência bruta. O Sr. Carter possuía um raro equilíbrio entre raciocínio, criatividade e moralidade. Nenhum desafio, por mais complexo que fosse, parecia capaz de detê-lo. O capítulo termina com Harrison tremendo por dentro, incapaz de esconder seu fascínio.
Pela primeira vez, ele se perguntou se realmente conseguiria superar aquele homem, ou se deveria aceitar que finalmente encontrara alguém cujo gênio não conhecia limites. Na manhã seguinte, toda a universidade parecia fervilhar de entusiasmo. Os rumores sobre as façanhas do Sr. Carter já haviam se espalhado pelos corredores e chegado a todas as salas de aula. Os alunos, fascinados, falavam dele como um prodígio oculto, impossível de ignorar. Alguns até se perguntavam por que um gênio do seu calibre trabalhava como zelador. Enquanto isso, Harrison vagava pelos corredores, atormentado. Cada sorriso de admiração, cada olhar curioso dirigido ao Sr. Carter era como uma agulha perfurando seu orgulho. Ele sabia que precisava agir, mas começava a perceber que o zelador não era apenas inteligente, era inabalável, metódico e, acima de tudo, imprevisível. Naquele dia, uma reunião excepcional foi realizada no salão principal. Os alunos curiosos tomaram seus lugares nas arquibancadas enquanto Harrison discursava. Hoje, finalmente demonstrarei os limites do gênio do Sr. Carter. Um último teste, anunciou ele, com um tom severo, mas que denunciava sua ansiedade. O Sr. Carter, calmo e imperturbável, levantou-se e aproximou-se. Sabia que o professor tinha planeado algo particularmente difícil. Murmúrios percorreram a multidão. O que será que ele vai aprontar desta vez? Harrison apresentou um novo desafio, uma combinação de problemas matemáticos avançados, quebra-cabeças lógicos e códigos para decifrar, desta vez apresentados em uma grande tela interativa. Os riscos eram maiores. A solução exigia não apenas inteligência superior, mas também criatividade estratégica e rapidez de execução. O Sr. Carter sentou-se em frente ao quadro, observando cada detalhe com concentração. Começou a escrever, sua mente navegando entre cálculos complexos e estratégias inovadoras para a resolução de problemas. Os alunos prenderam a respiração, fascinados pela velocidade e precisão de seus movimentos. Harrison, cada vez mais tenso, viu seu plano falhar mais uma vez. A multidão ao redor estava fascinada. Pela primeira vez, o zelador não era mais invisível. Seu gênio eclipsava completamente a estatura acadêmica do professor, e isso começava a se tornar de conhecimento público. Ao final da prova, o Sr. Carter largou o giz e deu um passo para trás. O quadro exibia uma solução completa, elegante e perfeita. O auditório irrompeu em aplausos e exclamações de admiração. Os alunos finalmente perceberam que o misterioso zelador não era apenas um homem brilhante, mas um gênio capaz de superar até mesmo os maiores professores. Harrison, humilhado mas fascinado, compreendeu que a batalha intelectual acabará de cruzar um novo limiar. Ele não estava mais enfrentando um simples empregado, mas uma mente superior cuja discrição jamais havia diminuído seu poder. O capítulo termina com a determinação de Harrison. Ele promete a si mesmo criar um último desafio. Um teste que colocará o Sr. Carter à prova não apenas intelectualmente, mas também emocionalmente, para finalmente compreender o homem por trás do gênio. Harrison sabia que após várias humilhações públicas, precisava mudar de estratégia. Simples quebra-cabeças matemáticos não seriam mais suficientes para testar o Sr. Carter. Ele queria criar um desafio definitivo, combinando lógica, criatividade e, acima de tudo, inteligência emocional. Harrison esperava que desta vez, pudesse tocar em um ponto sensível, um dilema que o gênio do zelador não conseguisse resolver apenas com cálculos. Durante vários dias, Harrison trabalhou em segredo. Ele criou um cenário complexo, uma simulação que combinava a resolução de problemas, tomada de decisões sob pressão e gerenciamento de uma situação ética delicada. Ele sabia que o Sr. Carter tinha um forte senso de moralidade, e era exatamente isso que ele pretendia explorar. Quando o dia chegou, o anfiteatro estava lotado. Os estudantes intrigados reuniram-se para assistir ao que prometia ser o duelo mais fascinante da história recente da universidade. Harrison discursou. Hoje o senhor enfrentará uma situação singular, Sr. Carter. Não se trata apenas de resolver equações. Será necessário discernimento, bom senso e sabedoria. O Sr. Carter, calmo como sempre, acenou com a cabeça. Muito bem, professor. Estou pronto para aceitar o desafio. Harrison ativou a simulação. Na tela, um cenário complexo se desenrolou. Um problema logístico onde decisões rápidas afetavam vários personagens virtuais, cada um enfrentando situações morais difíceis. As escolhas do Sr. Carter teriam consequências imediatas no rumo da história. Enquanto trabalhava, os alunos começaram a ver outro lado do Sr. Carter. Sua calma, sua empatia e sua capacidade de antecipar as consequências de suas decisões. Cada escolha que ele fazia demonstrava não apenas genialidade intelectual, mas também um coração generoso e justo.
Harrison observava sem palavras. O que ele havia previsto como uma armadilha parecia estar se transformando em mais uma demonstração da superioridade silenciosa do Sr. Carter. Mesmo diante de dilemas impossíveis, o zelador encontrava soluções equilibradas, combinando lógica e humanidade. Ao final do teste, a tela exibiu o resultado. O Sr. Carter havia resolvido com sucesso todos os problemas, mantendo a imparcialidade e a justiça em cada decisão. O auditório irrompeu em aplausos espontâneos, e muitos alunos se levantaram para aplaudir aquele que agora consideravam um gênio extraordinário. Harrison, sentado atrás de sua mesa, sentiu uma estranha mistura de frustração e admiração. Pela primeira vez, ele entendeu que o Sr. Carter não era apenas um gênio intelectual, era um homem completo, capaz de pensar tanto com o coração quanto com a mente. O capítulo termina com Harrison, interiormente perturbado, mas intrigado. Ciente de que o próximo passo poderá mudar para sempre a relação entre eles e revelar ainda mais sobre o misterioso porteiro. Após a prova final, algo havia mudado. Harrison não via mais o Sr. Carter apenas como um adversário, mas como uma mente rara e admirável. Nos corredores da universidade, os alunos ainda cochichavam sobre o gênio do zelador, mas agora Harrison se fazia uma nova pergunta. E se ele pudesse aprender com ele em vez de tentar prendê-lo? O professor convidou o Sr. Carter para uma conversa particular em seu escritório. A tensão ainda estava presente, mas diferente desta vez, não mais um desafio agressivo, mas uma mistura de respeito e curiosidade. Harrison começou a falar, hesitante, consciente do impacto de suas palavras. Sr. Carter, devo admitir algo. Eu o subestimei. Suas habilidades superam em muito qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. O porteiro sorriu modestamente. Nunca busquei admiração, professor. Gosto de resolver problemas e de ajudar quem precisa. Harrison respirou fundo. Quero propor algo. Em vez de continuarmos com essa rivalidade, gostaria que trabalhássemos juntos em um projeto especial. Suas habilidades e criatividade, combinadas com meu conhecimento, poderiam realizar coisas extraordinárias. O Sr. Carter permaneceu em silêncio por um momento, observando o homem que fora seu maior rival. Então, lentamente, assentiu. Muito bem, mas com uma condição, que permaneçamos honestos em nossos métodos e intenções. Recuso-me a fazer qualquer concessão moral. Harrison concordou, reconhecendo que o gênio do Sr. Carter também vinha acompanhado de uma ética que ele próprio não podia ignorar. Os dois então começaram a trocar ideias, métodos e teorias. Toda a universidade começou a notar a mudança. Harrison não era mais apenas um professor arrogante, e o Sr. Carter não era mais apenas um zelador discreto. Juntos, formaram uma dupla formidável, capaz de resolver problemas que ninguém mais ousava sequer considerar. Os alunos fascinados observavam essa nova dinâmica. Alguns se perguntavam como o professor e o zelador haviam passado de adversários ferrenhos a colaboradores tão complementares. Mas o que era evidente era que a universidade ainda não tinha visto nada. A combinação de seu gênio e determinação levaria a descobertas e soluções espetaculares. O capítulo termina com uma nota de expectativa. Uma nova era está começando para a universidade, marcada por uma parceria inesperada. Uma aliança que surpreenderá a todos e redefinirá o verdadeiro significado de ser um gênio. Poucas semanas após a aliança, a universidade estava em polvorosa. Alunos e professores souberam que o professor Harrison e o zelador, Sr. Carter, estavam trabalhando juntos em um projeto singular. Resolver um problema complexo que combinava matemática aplicada, criptografia e otimização logística. Numa sala secreta reservada para pesquisas avançadas, os dois homens acomodaram-se, rodeados por quadros brancos, computadores e pilhas de documentos. O ambiente era eletrizante, não de competição desta vez, mas de intensa concentração e excitação intelectual. Ciente de suas limitações, Harrison permitiu que o Sr. Carter orientasse certas etapas da pesquisa. O zelador, com seu método discreto e preciso, propôs soluções que o professor jamais teria considerado. Cada ideia foi testada, calculada e analisada em uma impressionante dança intelectual. Observe esta variável aqui, disse o Sr. Carter, apontando para uma série de números. Se a incorporarmos nesta equação, podemos reduzir o tempo de cálculo pela metade, mantendo a precisão. Harrison, surpreso, fez anotações e respondeu: "Isso é genial. Eu jamais teria pensado nisso." Sua intuição é incrível. Com o passar dos dias, o projeto foi tomando forma. Os dois homens combinaram não apenas seu gênio, mas também suas perspectivas complementares.
Harrison contribuiu com seu profundo conhecimento de teorias complexas e métodos acadêmicos, enquanto Carter encontrou soluções criativas e inesperadas, muitas vezes inovadoras. Os alunos que haviam sido convidados a observar certos aspectos do projeto ficaram fascinados. Para eles, o porteiro não era mais apenas um funcionário discreto, ele era um mentor, um modelo de perseverança e criatividade. Harrison, por sua vez, havia mudado. A arrogância deu lugar a um genuíno respeito e admiração pelo homem que antes subestimara. O capítulo termina com uma cena de expectativa. À medida que a primeira fase do projeto se aproximava do fim, um obstáculo inesperado surgiu, ameaçando atrasar o progresso. Mas o Sr. Carter, com sua lendária compostura, esboçou um leve sorriso. Ele sabia que esse desafio adicional revelaria ainda mais o potencial conjunto da equipe e abriria caminho para um sucesso espetacular. O projeto no qual Harrison e o Sr. Carter trabalharam incansavelmente estava finalmente chegando à sua fase final. Toda a universidade havia sido mantida informada sobre o progresso espetacular, e a curiosidade estava no auge. Não era mais apenas um desafio intelectual, era uma demonstração de colaboração excepcional entre duas mentes brilhantes. Chegou o grande dia. No auditório principal, professores, alunos e convidados especiais estavam reunidos para a apresentação final. O telão gigante exibia dados complexos, simulações e modelos matemáticos avançados. Tudo parecia técnico, mas o resultado ia além dos números, uma solução inovadora, eficiente e elegante para um problema que a universidade considerava insolúvel há anos. O Sr. Carter e Harrison estavam lado a lado. Harrison, agora humilde e cheio de admiração, delineou o plano, enquanto o Sr. Carter explicava as soluções inovadoras que havia proposto. Cada passo demonstrava não apenas o gênio combinado de ambos, mas também a complementaridade entre eles. Um trazia o rigor acadêmico, o outro a intuição e a criatividade. Ao término da apresentação, o auditório irrompeu em aplausos. Os alunos se levantaram, alguns ovacionando-o como um herói. Os professores, inclusive aqueles que antes duvidavam do Sr. Carter, levantaram-se para elogiar seu trabalho excepcional. O zelador, humilde porém orgulhoso, sorriu, satisfeito por seu segredo finalmente ter sido revelado. Harrison virou-se para ele e disse em voz baixa: "Nunca imaginei que pudesse aprender tanto com alguém que subestimei." "Obrigado, James." O Sr. Carter simplesmente respondeu: "Trabalhamos juntos, professor. Este é o melhor resultado possível." Esse sucesso marcou não apenas o culminar de um projeto, mas também uma profunda transformação. A universidade descobriu que o gênio podia ser encontrado onde menos se esperava e que a inteligência e a sabedoria não eram um privilégio exclusivo daqueles que ostentavam títulos acadêmicos ou vestes becas. O capítulo e a história termina com uma mensagem clara. Às vezes, o verdadeiro gênio se revela nas sombras e a colaboração. O respeito e a humildade podem realizar o que a competição sozinha jamais conseguiria. Harrison e o Sr. Carter, agora sócios e amigos, continuaram a inspirar aqueles que acreditavam que toda pessoa, independentemente de sua função ou posição, poderia mudar o mundo.